Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. E a palavra de hoje é foco, força e fé. Em algum tempo atrás, nós vimos em todas as redes sociais essas hashtags predominando nos Instagrams, no Facebook, em cada mensagem motivacional, em cada foto postada, aparecia ali as hashtags foco, força e fé. Tantas palavras motivacionais, tantas palavras de encorajamento, mas no que se refere à fé, não se diz as nossas vontades, não se diz a palavrinhas motivacionais ou mensaginhas de encorajamentos. No que se refere à fé, vamos nos referir à vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta palavra. Fique comigo aí até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, comentar aquilo que Deus está falando com você aí e bora para a Bíblia. Mas foco em quê? Em que temos que focar? Onde nós temos que dirigir o nosso foco? Para que força? Para que fé? Vamos entender e compreender um pouco mais a respeito disso, para que nós não lancemos uma palavra motivacional e de encorajamento somente, mas que sejamos direcionados para a vontade de Deus. Nossa palavra base se encontra no livro de Salmos, número 119, versículo 36 e 37. A palavra do Senhor diz assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Olha aí que coisa interessante. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, ou aos teus mandamentos. Esse inclina o meu coração aos teus testemunhos, aos teus propósitos, demonstra o quê? Foco. Quando o salmista Davi diz a respeito de uma inclinação aos mandamentos do Senhor, ele está se referindo a se inclinar à vontade de Deus. E tudo aquilo que se refere à vontade de Deus, nós vamos colocar como propósito, como desígnio de Deus para as nossas vidas. E o salmista faz uma oração, dirige as suas palavras a Deus para que o seu coração fosse inclinado à vontade do Senhor, aos propósitos de Deus. Ou seja, o foco de Davi, o foco do salmista aqui está no propósito, está na vontade de Deus. E não a cobiça. O que ele está dizendo aqui? A perca do foco. A perca do foco. Quando Deus estabelece um propósito sobre nossas vidas, nós sabemos que existe um trajeto a ser percorrido, existe um processo a ser vivido para que nós venhamos a viver esse propósito que foi estabelecido sobre nossas vidas. E no meio do caminho, algumas pedras de tropeço, alguns obstáculos, algumas barreiras nos impostas para que possamos perder o foco do propósito. Primeira coisa a ser observada aqui, irmãos, é o seguinte, que o salmista, ao dirigir as suas palavras a Deus, ele pede para que o Senhor incline o seu coração aos seus testemunhos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, à sua vontade. O propósito não são nossos sonhos, não são nossos planos, não são nossos objetivos, não são nossas metas.
não é mensaginha aí de encorajamento, de massageação de ego, não. O propósito é a vontade de Deus, o desígnio de Deus que foi estabelecido sobre nossas vidas. Então, não adianta colocar propósito como massageação de ego ou como elevação de ego, porque o propósito não se refere à nossa vontade, se refere à vontade de Deus. No meio do caminho, no meio do trajeto, no meio do processo, no meio da trajetória, vai existir o quê? Vai existir as pedras de tropeço, vai existir os obstáculos para querer nos impedir de viver o propósito. Então, algumas coisas vai ser colocadas, impostas sobre nossas vidas para nos fazer perder o foco. Então, vamos entender uma coisa. O propósito é o nosso foco, tá? Mas para vivermos o propósito, nós vamos passar pelo processo, pela trajetória. E para viver a trajetória, nós precisamos ter força. Por que ter força? Porque no meio do caminho vai existir obstáculo querendo nos fazer perder o foco. O salmista dirige as suas palavras a Deus e diz para que Deus o ajude a inclinar o seu coração aos mandamentos, aos testemunhos de Deus, e não à sua cobiça, e não à sua vontade. Quando nós inclinamos o nosso coração para a nossa vontade, para os nossos desejos, nós estamos sendo tentados a perder o foco do propósito, a perder o foco da vontade de Deus. Aí o salmista diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Continuamos no aspecto da perca de foco. Por quê? A perca de foco são obstáculos, tá? Obstáculos que nós vivenciamos no processo, na trajetória. Então, para nós mantermos o nosso foco, nós temos que ter a força para vencer os obstáculos. Precisamos ter força para vencer os obstáculos. E ele continua assim: e vivifica-me no teu caminho. Olha aí, quando nós falamos de propósito, como já citei aqui, nós temos que entender e compreender que nós precisamos viver o processo, a trajetória para chegar até o propósito. O propósito não é nada mais, nada menos que a vontade de Deus estabelecida e designada sobre nossas vidas. Só que para eu passar o processo, para eu viver a trajetória, eu preciso ter força e não perder a fé. Por que não perder a fé? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Enquanto eu estiver vivendo o processo, eu tenho que ter certeza que por mais distante que o processo ou o propósito esteja, eu vou viver o propósito porque Deus designou sobre a minha vida. Então, quando nós levantamos aí e colocamos em evidência essas três palavras em nossas vidas, foco, força e fé, nós temos que compreender que vai muito além de uma hashtag, vai muito além do que uma palavra motivacional. O foco, ele está ligado ao propósito. E o propósito são os desígnios de Deus sobre nossas vidas. São a vontade de Deus que é estabelecida sobre nossas vidas. E aí, irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus estabelece a sua vontade sobre nossas vidas, nós precisamos entender e compreender que Ele vai fazer acontecer. Esse fazer acontecer
se refere à trajetória. E como eu já citei, no meio da trajetória existem alguns obstáculos, algumas barreiras. É um estado de preparação onde Deus nos prepara para viver a sua vontade, nos prepara para viver o seu propósito. No meio disso aqui da trajetória, no meio do estado, do processo de preparação, vai existir momentos em que nossas forças são minadas, vai existir momentos em que a dificuldade chega, vai existir momento em que as lágrimas correm, vai existir momento que vai vir a vontade de desistir. Faço questão de escrever aqui, porque independente do cargo, independente do grau de escolaridade, independente do nível de relacionamento, independente da posição em que a pessoa se encontra, independente de quantos anos está dentro da igreja, todos nós já tivemos a vontade de desistir. E a vontade de desistir acontece no meio da trajetória. E para isso, irmãos, para não desistirmos, nós precisamos de força e de fé. Por quê? Porque a fé nos dá certeza do propósito durante o processo. Durante o processo, durante a trajetória, nós vamos viver uma realidade muito distante do propósito. Diante de algumas realidades em que vivenciamos na trajetória, no processo, nós vamos ter uma percepção do que aquilo que nós estamos vivendo está muito distante daquilo que Deus prometeu. Aí vai vir a angústia, vai vir a dor, vai vir a dúvida. Nós vamos caminhar e vai parecer que não está tendo evolução, que não vai estar tendo progresso, e vai vir a vontade de desistir. É por isso que no meio da trajetória, que no meio do processo, é preciso ter força e fé. A fé nos faz ter certeza que mesmo que as possibilidades dizem que não, o propósito vai se cumprir sim. E a força nos encoraja a continuar caminhando mesmo em meio às fraquezas. Então entenda uma coisa: Deus estabeleceu um propósito sobre a tua vida, Deus estabeleceu uma promessa sobre a tua vida, e é preciso você ter foco nesse propósito. É preciso você focar naquilo que Deus estabeleceu sobre você. Porque se uma palavra de Deus foi dirigida em nossas vidas, a palavra de Deus ela não volta vazia. Por mais difícil que esteja a nossa realidade hoje, por mais que aquilo que nós estejamos vivendo hoje está distante daquilo que Deus prometeu, tenha fé, tenha certeza que aquilo que você espera vai acontecer, ainda que você não esteja vendo. E aí, a palavra do Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então, através da fé que você tem naquilo que Deus te prometeu, através da sua fé em Deus, as suas forças serão renovadas para continuar caminhando em busca do propósito, em busca do foco, que é a vontade de Deus que foi designada para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça abundante de Deus esteja contigo.